A automação fiscal. É óbvio que o mercado tem mudado drasticamente e a automação tem se tornado uma solução importantíssima para os profissionais da área fiscal e tributária, mas sempre fica no ar o que é exatamente a automação fiscal, o que significa isso? Perfeito. E é interessante a sua pergunta, porque isso vem depende muito do contexto, né? Então, o que é automação fiscal para mim pode ser diferente do que é automação fiscal, por exemplo, para uma empresa que desenvolve software, né? Sim, Então, o meu conceito de automação fiscal não é o desenvolver um programa. Exemplo, a gente tinha lá, tem até hoje a automação industrial, que é basicamente você criar processos, né, automáticos de produção. No caso da automação fiscal, você pode entender que foi um sistema que vai automatizar o processo da área fiscal e tributária como um todo, que vai substituir a homem pela máquina, pela sim. inteligência artificial, e não é esse o conceito que eu utilizo aqui. Então, dentro do contexto aqui da escola da automação fiscal, uma automação fiscal nada mais é do que um mecanismo que vai me ajudar a resolver os problemas reais do dia a dia de trabalho. E aí, para explicar o que é um problema real, né, e o que é um mundo ideal, você está entrar nesses conceitos. Então, eu parto do pressuposto que todos os sistemas, eles são feitos, são preparados, são produzidos visando um mundo ideal. Um Sim. mundo que não existe. É um mundo que existe lá na legislação. Um mundo em que, se todas as condições normais de temperatura e pressão estiverem ok, ele vai funcionar muito bem. Muitas vezes nem assim funciona. Mas o ideal é que o sistema seja projetado para funcionar seguindo as regras da legislação fiscal, tributária, né? A regra do nosso dia a dia. Só que a gente vive no mundo real. No mundo real, problemas É acontecem. outra conversa. É outra conversa, é outra coisa. E o que é que eu percebo? Existem sim sistemas que prezam, que buscam automatizar os processos fiscais e tributários, porém, a gente não tem nenhum mecanismo que ajude a gente quando as coisas saem do trilho. E é justamente nesse momento que a gente precisa, na minha visão, que a gente mais precisa de conhecimento em automação, porque muitas vezes esses erros acontecem em massa. Então, Perfeito. é um erro de parametrização do sistema, né? É um erro de configuração lá na tributação da mercadoria que gerou uma emissão, uma grande emissão de notas fiscais com tributação errada. Então, nesses momentos, eu vou precisar corrigir, eu vou precisar trazer o mundo real mais próximo ali do mundo ideal. E muitas vezes a gente não tem ferramenta para fazer isso e acaba fazendo isso de forma manual. Então, a minha ideia de automação fiscal é utilizar mecanismos, né, de programação. Não, você não precisa ser um programador, né, um especialista em programação, para você conseguir criar automações fiscais, para que você consiga trazer as coisas de volta para o trilho. Então, basicamente eu utilizar o meu intelecto, né, porque quando tem um problema, eu penso nesse problema, como que eu vou resolver isso? Eu bolo um plano, uma estratégia, executo esse plano e resolvo o problema. Sim. Só que muitas vezes isso a custa de muito tempo. Então, gasto muitas horas, muitas vezes muitos dias para resolver aquele problema e às vezes é um vício do sistema, por exemplo, todo mês eu tenho que fazer aquela mesma atividade. Então, a automação fiscal vem para isso, para a gente racionalizar esse trabalho manual e a gente transformar esse trabalho manual em trabalho automatizado.